Aleluia. Glória a Deus. Aqui quem fala é o diácono José Alberto. Irmãos, a paz do Senhor para todos. Nesta manhã de sexta-feira, louvado seja o nome do Senhor, dia 30, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e eu quero trazer para você uma mensagem da parte do Todo-Poderoso. As Escrituras Sagradas, louvado seja o nome do Senhor. Diácono José Alberto, tenho 37 anos que estou nos caminhos do Senhor e sempre tentando levar a palavra de Deus às pessoas amigas. Isso é o meu hobby. Isso é o meu propósito, até Jesus me guardar. Até Jesus concluir todas as coisas que Ele tem que concluir na minha vida. As promessas de Deus na minha vida. Que crente não morre na véspera. Crente só morre no dia. Quem morre na véspera é peru, né? Glória a Deus. Mas enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver na terra, tenho esta rica oportunidade de pregar a palavra de Deus. E a palavra que eu quero trazer nesta manhã se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20 e o versículo 23. Eu quero mostrar para você que nesse pleno século 21, onde as coisas estão acontecendo, essa pandemia, esses coronavírus, que está não só atingindo o Brasil, mas o mundo inteiro, o mundo todo, isso é mais um dedo de Deus para que as pessoas reconheçam que nós somos nada. Que não somos nada, somos pó e cinza. Não somos nada, somos como uma vela. Está acesa ou uma lâmpada. Queimou, pronto. Assim é a nossa vida. Então, enquanto nós vivemos aqui, enquanto eu estiver vivendo, vou sempre anunciar esta palavra. Atos dos Apóstolos, no capítulo 20 e o versículo 33, que diz a seguinte palavra: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 33. Olha só. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Eu tenho outra mensagem para você no livro de Isaías, no capítulo 9. Isaías, no capítulo 9, louvado seja o nome do Senhor. Isaías, capítulo 9, que hoje vou falar aqui a respeito de liderança, a respeito dos guias, a respeito de líderes, pessoas que estão liderando igrejas, liderando as suas religiões. E eu quero mostrar dentro da palavra de Deus que muitos, como o Senhor Jesus Cristo tem dito, tem alertado o seu povo dos falsos profetas, dos falsos guias, que só faz querer tomar do povo, a sua ambição tão grande por dinheiro, pelo poder, que chega até a esquecer da espiritualidade do povo. Ele esquece a espiritualidade dele e esquece a espiritualidade do povo. E só quer que o povo contribua, ele só quer que o povo mande para ele, fica exigindo da viúva, exigindo do órfão, do estrangeiro, do pobre, exigindo, tirando o direito do pobre, da viúva,
Não é verdade? Aqui diz aqui, ó. Diz aqui, Isaías, nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 33, de ninguém cobice a prata, nem o ouro, nem a veste. Aí diz aqui, o capítulo 9 de Isaías, versículo 16, diz assim: porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados. Pelo que o Senhor não se regozijará com os seus jovens, e não se compadecerá dos seus órfãos, das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda a boca profere doidice. Olha o que Deus está falando. Olha o que Deus está falando contra líderes, contra a liderança, contra os guias. Ei, olha só que coisa. Diz aqui, ó. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados. Porque, pelo que o Senhor não se regozijará com os seus jovens, e não se compadecerá dos seus órfãos, das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda a boca profere doidice, doidice. Ei, o guia deste povo, os guias, né? Os guias. Diz aqui, porque os guias deste povo, os guias com S no plural. No plural. Os guias deste povo, olha, são enganadores. E os que são guiados por eles são devorados. São devorados. Agora no capítulo 10, vamos lá para o capítulo 10? Vamos lá para o capítulo 10 de Isaías. A gente como leu o capítulo 9, versículo 16, agora vamos para o versículo 10. Diz assim: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivãos que escrevem perversidade para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem os direitos dos aflitos do meu povo, e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. As daquele que aplicam leis, que criam leis, para tirar o direito da viúva, o direito do órfão, o direito do pobres. Eita! Eu amo a Bíblia, eu amo a palavra de Deus, porque ela, ela simplesmente está, ela fechada é um livro, mas aberta é Deus falando para com o homem, E nesses últimos dias nós temos visto, irmãos, queridos, nós temos visto e ouvido, porque nós temos olho para ver e ouvido para ouvir, né? E a boca pouca para falar, né? Porque hoje o homem está tampando a boca, olha, né? Nós vemos aí, olha esse coronavírus aí, tampando boca, para que as pessoas não tenham o poder de falar aquilo que querem. Mas a palavra de Deus, quer que a palavra de Deus diz? Fale e não te cale. Fala essa nação rebelde. Ezequiel, fala a essa casa rebelde são, porque eles vão ver que entre vós se levantou um profeta. Que ouça, que deixe de ouvir, mas que são casa rebelde, são casa rebelde. Por quê, irmãos? Olha só que coisa, a palavra de Deus diz: de ninguém cobiçei a prata, nem o ouro, nem a veste. O que é que nós vimos neste período de tempo em que a gente estamos vivendo em cima dessa terra? Nós vemos as pessoas mais preocupadas com seus lazeres, estão mais preocupadas com si mesmo do que com a vida do próximo. Não é verdade ou não é?
Estão mais preocupados. Mas tem alguém preocupado com a espiritualidade de alguém? Tem alguém preocupado com a espiritualidade? Quando o Senhor Jesus Cristo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, tem pessoas interessadas, tem pessoa preocupada com a minha vida espiritual, com a tua vida espiritual. Como é que estão essa liderança? Porque hoje as lideranças de modo geral, principalmente dentro das igrejas, elas estão mais preocupadas a adquirir coisas materiais para dentro da sua igreja do que com a espiritualidade. Estão mais preocupadas com 4 paredes, estão mais preocupados em investir nas 4 paredes, fazer templos e mais templos, quando o templo que devia estar edificado, quando o templo devia estar, que se trata do corpo da igreja, que realmente é o que? O povo em si, porque Jesus não vem arrebatar 4 paredes, não, ele vem arrebatar o povo, ele vem arrebatar a sua igreja, que é o povo em si. O templo, morada do Espírito Santo, é o nosso corpo. A Bíblia diz que vós sois templo e morada do Espírito Santo de Deus. A morada de Deus, né? Morada de Deus. Então Jesus vem buscar o quê? A sua igreja. Aí eu pergunto, mas a igreja, a liderança, o guia desse povo, olha só como diz Isaías, porque os guias deste povo são enganadores. E os que por eles são guiados são devorados. São devorados. Você tem que olhar, observar algo que está acontecendo no mundo a partir nesse século 21, que ninguém sabe mais daqui para frente o que vai acontecer, mas a palavra de Deus, as profecias têm que se cumprir. Você vê hoje pessoas, lideranças brigando por poder. Querem chegar no toco, querem alcançar fama, querem alcançar nome. Quando Paulo disse assim, ele disse, olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento é Deus. O que planta nada é, o que rega nada é, mas o que dá o crescimento é Deus. Não querer se amostrar, achar que você é, quando você não é. Quando você não é nada, você pode ser de alguma coisa diante da sociedade. Você pode ser alguma coisa para querer se amostrar, para querer alcançar o seu objetivo, né? Que o ser humano hoje deve querer alcançar seu objetivo, mas o meu objetivo aqui é alcançar a tua alma e preparar a minha alma. Amém? Então, aqui fica a palavra de Deus. Entenda bem como é que diz a palavra. Olha só, diz aqui. Porque os guias desse povo são enganadores e os que por eles são guiados são devorados. Olha, aí diz o capítulo 10. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivãos que escrevem perversidade, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem os direitos dos aflitos do meu povo, e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo com os dízimos? Os dízimos era para a viúva, para os órfãos e para os estrangeiros e para os pobres. Israel tirou esse direito. Estava tentando tirar o direito da viúva e do órfão e do trabalhador, como diz lá em Malaquias, no capítulo 3, o versículo 5. Ai daquele que rouba o direito do trabalhador. Vocês que roubam o direito da viúva, do órfão, do estrangeiro e do pobre, vou entrar com juízo contra vocês. No capítulo 2 de Malaquias, Deus está repreendendo, através do profeta Malaquias, a liderança de Israel no capítulo 2 de Malaquias. Porque esse mandamento vos cabe a vós, ó sacerdote, obedecer, a regra. Porque se vocês não obedecerem, se vocês não cumprirem, eu vou amaldiçoar a vossa bênção. E já tenho amaldiçoado porque vocês não botam isso no coração.
Então, aqui a liderança de Israel estava, simplesmente, Isaías no capítulo 10, estava tirando o direito da viúva, estava querendo roubar o direito do órfão, o direito do estrangeiro, o direito dos pobres. Diz Isaías aqui dizendo, ai dos que decretam leis injustas. Ai daqueles que decretam leis injustas. Em tirar o direito da viúva, tirar o direito do órfão, estrangeiro, do pobre, é tirar o direito. Eita, é roubar a Deus, sim que me roubas, nos dízimos, nas ofertas alçadas, toda esta nação de Israel. Então você veja que o direito, o dízimo era para os levitas, né? Porque não tinha herança entre o povo, era para os levitas, era para a viúva, para os órfãos, para os estrangeiros e para os pobres. Aqui a palavra de Deus está dizendo, mas lá em Tiago, no capítulo 1 e o versículo 27, que aqui diz, a religião santa e pura, imaculada para com Deus é esta, é visitar a viúva e os órfãos nas suas necessidades, e se guardar da corrupção do mundo. E se guardar da corrupção do mundo. O povo parece que não está lendo a Bíblia e não está praticando. Se guardar da corrupção do mundo é guardar-se dessas coisas. É dessas coisas que o mundo oferece ao poder, para ter o poder de te calar. Esses últimos dias nós não podemos mais pregar contra isso, contra aquilo, quando a palavra de Deus está mandando pregar. Porque simplesmente criaram leis para não pregar contra isso, contra aquilo, né? Estão indo de contra a palavra de Deus? Não estão, está criando leis, porque Isaías capítulo 10. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivãos que escrevem perversidade. Está aí a liderança política, está aí as autoridades políticas, está aí Brasília, aplicando leis para defender tal isso, tal aquilo, defender o que? O pecado. Simplesmente botar a mão por cima do pecado de A e de B. Por quê? Porque eles são praticantes. Se eles querem dar liberdade ao pecado, porque eles estão no pecado. Eles estão presos no pecado, principalmente essa liderança. Essas lideranças, os poderes em si. E se tratando da igreja? Se tratando da igreja, que as lideranças, esses guias mentirosos, enganosos, e que são guiados por eles, são devorados, estão também no mesmo caminho. Então, Ezequiel 34, lá nós tivemos aqui profecia contra a liderança de Israel, contra os pastores de Israel. Profecia contra os pastores de Israel. Porque diz assim, versículo 34 de Ezequiel, falando da profecia contra os pastores de Israel, diz assim, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dizem aos pastores, assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel, que se apacenta a si mesmo, não apacenta os pastores as minhas ovelhas. Essa é a palavra. Ai dos pastores que apacenta a si mesmo e não apacenta as minhas ovelhas. Eles estão mais preocupados com seus afazeres, estão mais preocupados com seus lazeres, estão mais preocupados em ter sua conta bancária gorda, e deixar as ovelhas massacradas, as ovelhas derrotadas, as ovelhas hoje estão aí oprimidas, e sendo escravizado, tomado, bota na cabeça, dá uma lavagem cerebral e tem que levar seus 10% em dinheiro, tem que levar o dízimo 10% em forma de dinheiro, tem que fazer de tudo para tirar o dinheiro do povo. Aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, 33, de ninguém cobiceia a prata, nem o ouro, nem a veste. Aí nós vemos hoje, em pleno século XXI, essa liderança corrupta, essa liderança sem Deus, essa liderança que ainda é um velho Saulo de Tarso, que estão em cima dos púlpitos, obrigando os crentes a viver como judeus. O crente viver debaixo da lei de Moisés, ainda na prática do dízimo, quando a casa caiu, quando a casa do tesouro caiu,
Quando Jesus profetizou a queda do templo, da casa do tesouro, no capítulo 24 de Mateus, quando no capítulo 27 e 51 o véu se rasga lá dentro do templo, para que esses rituais não fossem mais praticados, a questão do dízimo, circuncisão, sacrifício de animais, guarda do sábado, festa judaica, que isso aí foi abolido por Cristo lá na cruz, quando o véu se rasgou dentro do templo. Mas hoje a liderança quer fazer proveito disso aqui. Teve aí um camarada que levantou um templo de Salomão para viver debaixo da lei. O templo de Salomão, mas Deus não propôs no coração ainda dos judeus edificar o terceiro templo até que chegue e se cumprir a pregação no meio dos gentios. Quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Então o evangelho de Cristo tem que ser anunciado entre os gentios, para depois os judeus edificar o terceiro templo, que vai ser edificado, vai ser construído, mas enquanto isso está Israel sem templo. Então eles não estão dando dízimo, eles não estão fazendo sacrifício de animais. Então não estão, porque não tem templo. Porque eles estão fazendo isso, porque eles estão fazendo aquilo, porque não tem o templo. Era coisas praticadas dentro do templo, era rituais praticados dentro do templo. Mas com a vinda do Senhor Jesus Cristo, Jesus dá o grito de liberdade. Jesus dá o grito de liberdade a todos os judeus. Eu vou tirar de vocês esse fardo, esse jugo pesado das costas de vocês. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus está dizendo para todos os judeus e para todos os gentios que ele quer tirar das costas dos judeus esse peso que foram muitos anos praticado dentro de Israel. A questão do dízimo, circuncisão, sacrifício de animais, guarda do sábado, festa judaica. Jesus no capítulo 23 de Mateus, ele está dentro do templo, metendo, chicote. Está metendo chicote, palavra. Ei, a espada de Jesus está saindo. Ai de vós, escribas e fariseus, que fecha a porta do reino dos céus. Nem entra, nem deixa entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, que dá o dízimo do hortelã, do endro e do cominho. Esquece o mais principal da lei, que é o amor, a misericórdia e a fé. Ai de vós, escribas e fariseus, ei, que vocês fazem assim. Por fora vocês são um sepulcro caiado, mas por dentro uma podridão. Vocês lavam o prato por fora e deixam por dentro sujo. E Jesus está lá repreendendo por 8 vezes. Quando Jesus sai no capítulo 24, vai saindo do templo, Jesus está indignado com a situação da liderança de Israel. Aí Jesus olha, os discípulos olham para o templo e dizem: Senhor, olha já a estrutura do templo. Jesus disse: vê tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. 70 anos na frente, Roma invade Jerusalém, destrói o templo totalmente, se cumprindo uma profecia que Jesus falou no capítulo 24. Caiu a casa do tesouro. Os judeus estão lá sem dizimar, sem levar o dízimo. Caiu a casa do tesouro, não estão mais fazendo sacrifício, circuncisão. Caiu a casa do tesouro, mas eles estão querendo edificar o terceiro templo. Mas Edir Macedo foi mais esperto, foi lá na frente, chegou em São Paulo, edificou um templo de Salomão para viver debaixo do judaísmo, trazer dízimo, fazer circuncisão, sacrifício de animais, fazer isso, fazer aquilo, fazer a Arca da Aliança. Quando a Arca da Aliança, no capítulo 3 de Jeremias, o versículo 15, diz que não é mais necessário fazer a Arca da Aliança, e nem chegar a ela, nem levar em memória a Arca da Aliança. Acabou. Aí então esses caras aí, esses líderes que falam em Isaías, no capítulo 9, que os guias deste povo são enganadores, e os que são guiados por eles são devorados. Quando eu falo da liderança evangélica, eu falo também do catolicismo. Eu falo de tudo, a liderança que vive tirando o dinheiro de ninguém, cobiceia a prata, nem ouro de ninguém. Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, o versículo 33, que é a idade de Jesus, 33, de ninguém cobiceia a prata, nem o ouro, nem a veste. Aí você vê essa liderança de hoje, fazendo o quê? Isso é um retrato da liderança daqui, hoje é a liderança. Ezequiel capítulo 34 diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza quanto os pastores de Israel, profetiza e dizes aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, dos pastores que de Israel, que apacenta a si mesmo e não apacenta os pastores as ovelhas.
Comei a gordura e fui vestido a lã, e desgolai o cevado, mas não apacento as minhas ovelhas. Vocês só querem olhar para vocês. Vocês só querem olhar para vocês. Vocês só pensam em vocês, porque vocês não pensam nos outros. Ai de vós, escribas e fariseus, que dá o dízimo do hortelã, do endro, e com isso esquece o mais principal da lei, que é o amor, a misericórdia e a fé. Irmãos, aí estão tirando o direito da viúva, o direito do órfão, o direito do estrangeiro, do pobre, e transformaram o dízimo em dinheiro, para quê? Para se dar bem, para andar no seu carro, para andar no seu avião, para estar morando na sua mansão, para estar aí despejando e derramando dinheiro. De quem? Meu e seu. Aí a gente abestalha, por isso que diz, o guia desse povo são enganadores, e os que são guiados por eles são devorados. Aí você não tem uma bicicleta para andar, você é dizimista, mas não tem uma bicicleta para andar, teu pastor está aí, na melhor casa na praia, morando em mansão, e você não tem uma bicicleta. Você que é um dizimista, não tem uma bicicleta para andar. Você está aí ferrado, lascado, não tem um carro para andar, não tem uma casa para morar, mas é dizimista fiel, esperando uma benção cair do céu sem vir. Aí você está achando que, olha, aí enquanto o teu líder está lá, está lá despojando, está lá desfrutando daquilo que é teu. Mas vai lá e vê para quem é os dízimos. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 ao 29. Vai lá saber para quem era os dízimos. Era para os levitas, era para as viúvas, era para os órfãos, o estrangeiro e o pobre, para comer e saciar. E já tinha dinheiro. Vai lá, lê esse versículo. Lê o capítulo 20 de 14 de Deuteronômio, versículo 22 ao 29. E tire toda essa dúvida. Entendeu? Aí você vê a liderança preocupada em arrastar dinheiro. Aí diz assim, vocês apacentam a si mesmo, mas não apacentam as ovelhas. Vocês não têm cuidado da espiritualidade do povo. Vocês não estão guiando esse povo conforme a palavra de Deus está mandando. Aí vocês estão devorando as ovelhas. Está sendo devorado. Esses guias estão se aproveitando das tuas fraquezas. Ele dá uma lavagem cerebral. Porque tu sabe, quando o assaltante vem assaltar, ele faz ameaça, né? E essa liderança, quando vem, faz ameaça. Aí o devorador vai derrubar tudo, o devorador vai comer tudo, o migrador vai destruir tudo, se tu não for fiel nos dízimos, se você não for fiel nas ofertas, se você não for fiel nisso, fiel naquilo, aí vai devorar, vai dar uma lavagem cerebral em tu, aí tu fica bestalhado, aí dá tudo da tua casa, leva tudo. Aí fica tu sozinho, sofrendo a consequência. A consequência, porque do que se queixou dos seus próprios pecados. Aí você fica, porque eu sou dizimista fiel, não tenho isso, não tenho aquilo, porque eu sou assim. Por quê, irmão? Porque você está vivendo pela lei. Você está vivendo pela lei de Moisés, você não está vivendo pela graça. Você está simplesmente praticando algo que os homens te levam a fazer, praticar, bota aquilo na tua cabeça, dá uma lavagem cerebral e você está aí abestalhado. Irmão Alberto, 37 anos de crente. Vem aqui em João Pessoa, vem aqui em Santa Rita e pesquisa a vida de irmão Alberto. Irmão Alberto nunca deu dízimo, nunca foi dizimista, aceitei Jesus na Assembleia de Deus. Aceitei Jesus na Assembleia de Deus. 37 anos, nunca fui dizimista. E graças a Deus, as promessas de Deus na minha vida, ele tem cumprido e vai cumprir até o dia da chamada para a glória. E aí? Irmãos, por quê? Porque eu não aceitei a Moisés, eu aceitei a Cristo. Assim como Saulo de Tarso caiu do cavalo e ele foi pregar o evangelho genuíno, foi pregar a graça, entendeu? Assim aconteceu comigo, estou pregando a graça, não estou pregando lei. Não estou pregando dízimo, não estou pregando sacrifício de animais, base do sábado, festa judaica, essas coisas. Porque são rituais que antes que o templo fosse destruído, era praticado. Mas quando o templo caiu, parou. Pronto, parou com esses rituais. Por quê? Porque o tempo do gentio chegou. E o gentio vai ter que ouvir a palavra de Deus. Vai ter que ouvir a palavra de Deus. As nações vai ter que ouvir a palavra de Deus. E não viver debaixo da lei de Moisés.
Vai viver debaixo da graça, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade por Jesus Cristo. Porque a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Dai de graça o que recebesse de graça. Então nós temos que viver, irmãos, pelo amor de Deus. Abre os teus olhos. Tá bom? Aí se aproveita da lança, olha, comei a gordura e vos de vestir da lã e degolai o cevado, mas não apacenta as ovelhas. Então aí, eita, de Macedo nas suas mansões, estão aí fulano, Betrano, só manda dinheiro na conta bancária, manda dinheiro na conta bancária, manda dinheiro aí na conta isso, na conta aquilo, os caras aí, fazenda e mais fazenda, empresas e mais empresas, tirando da onde, irmão? Tirando da onde? Usando simplesmente uma arma, usando isso aqui, ó, como que? Irmãos, usando a palavra de Deus, usando a lei de Moisés, trazendo a lei de Moisés, aplicando a lei de Moisés dentro das igrejas para viver. Aí está aí tomando de duas fontes, querendo servir a Jesus, está querendo servir a Moisés. Nós não podemos servir a dois senhores. A gente tem que amar um ou aborrecer o outro. Vai acontecer isso. Vai amar um ou aborrecer o outro. Se você está na lei de Moisés, você está amando Moisés. Se você está na lei de Cristo, você está amando a Cristo. Se você está na lei, você não pode estar servindo a dois senhores. Tem que amar a Cristo, meu irmão. Tem que amar a Cristo. Quando Saulo de Tarso caiu do cavalo, ele não quis mais saber do judaísmo, não. Ele não quis mais saber de Gamaliel, ele não quis mais saber dos sacerdotes, escribas e fariseus, não. Ele estava pregando para eles, sofrendo pela palavra de Deus, ganhando os judeus para Jesus, tirando o judeu do judaísmo e trazendo para Cristo para se tornar igreja, ganhando os gentios, tirando o gentio do paganismo e trazendo para Cristo para se tornar igreja. É o nosso trabalho na terra. O objetivo da igreja é esse. Mas estão os guias aí estão aqui, ó. Olha, fraca, aí vem aquela questão, a questão de que não cuidar das ovelhas, de não apacentar as ovelhas. Aí diz assim, ó. O versículo 4 do capítulo 34, de Ezequiel. Aí diz: a fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrantada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer. Você tem ouvido para ouvir, pastor? Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha aqui, o cuidado de vocês mesmos, mas não tem cuidado das ovelhas. E as ovelhas desgarradas porque não deu dízimo na sua igreja. O pastor cobrou dízimo 10% do seu salário, você ficou encabulado, você ficou revoltado e saiu fora do rebanho, quando o próprio pastor lançou você fora do rebanho. Diz para ela: eita, não deixar a vossa congregação, como é costume de muitos. Mas por que muitos estão deixando a congregação? É porque estão pregando judaísmo dentro da igreja. Estão pregando judaísmo dentro da igreja. A Bíblia diz: obedecer a vossos pastores no Senhor, porque ela tem que zelo pelas vossas almas. Mas será que o seu pastor está tendo zelo pelas vossas almas? Ou o zelo dele é só por isso aqui, ó? É só por isso aqui. Fulano, pastor fulano saiu da igreja. Saiu, quem foi? Fulano, então. Esse camarada era dizimista, vem. Não era dizimista. Então deixa essa peste para lá. Irmãos. Aí pronto, você é dizimista na igreja, sobe aqui, vamos meter óleo na cabeça desse cara. Vamos meter óleo na cabeça desse cara porque ele é dizimista fiel. Aí mete o óleo na cabeça do cara, aí bota o cara em cima de uma bancada lá em cima do púlpito, né? Daqui a pouco começa a dar problema, começa a dar trabalho. Meu irmão, a ganância por dinheiro que não tem fim. É verdade. Aí os caras ficam aí preocupados com as almas? Não, estão preocupados se abre uma igreja. Por que se abre uma igreja? A igreja que eu faço parte é a Igreja Evangélica Deus de Israel. Ministério Viver na Graça de Cristo. Aí está lá uma placa: não cobramos dízimo. Não cobramos dízimo. Glória a Deus. Por quê? Porque nós pregamos graça, meu irmão. Nós pregamos não lei, não é lei, não, é graça. É graça.
Então, se você está pela graça do Senhor Jesus Cristo, não precisa viver mais pela lei. Aí diz aqui, ó, a fraca não fortaleceste. Ah, pastor, você não fortaleceu a fraca que estava na igreja, que o Senhor expulsou ela da igreja só por não ser dizimista, por não dar o dízimo. Ah, se não der o dízimo, vai para o inferno. Eu vi isso de R.R. Soares. Eu vi isso de R.R. Soares, eu vi, em pelo amor de Deus, pregando salvação em cima de dízimo. O sacrifício de Jesus não valeu nada. O ladrão da cruz não foi salvo porque não era dizimista. Oh, irmãos, e agora, irmão? Jesus disse para o ladrão da cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Já pensou? Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse, aí Jesus, se fosse trabalhar de acordo com o homem, se fosse cobrar segundo o homem, aí Jesus disse, não tem mais jeito não para você, porque você roubava 2 vezes aí, roubava a sociedade, me roubava nos dízimos, nas ofertas, você não foi batizado, você não foi isso, não foi aquilo, então para você não existe mais salvação. Ah, não existe salvação. Mas Jesus foi claro para aquele ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Salvação pela graça, irmão. Pela graça sois salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu sou dizimista. Você está por aí passando por esse momento porque não é dizimista fiel. Você está sendo devorado, você está sendo massacrado. Em vez de pregar a palavra de Deus, em vez de pregar a graça, em vez de tirar o cara do sofrimento, ele diz assim: a fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrantada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas domina sobre elas com rigor e dureza. Com rigor e dureza, querendo massacrar as ovelhas. Você tem que dizimar, você tem que dar dízimo, você tem que ser fiel nisso, tem que ser fiel naquilo, querendo tirar, usando a lei de Moisés para conseguir alguma coisa, um recurso financeiro. Está aí o templo de Salomão em São Paulo, vivendo debaixo da lei de Moisés. Debaixo da lei de Moisés. Tem um nome lá, só Jesus Cristo é o Senhor, só como fachada. Mas tá aí, os caras aí, ricão, se aproveitando dos teus 10% do teu salário, quando dízimo nunca foi dinheiro. Vai lá, Deuteronômio. A Bíblia diz que quando eu pegar minha bênção aqui, vai lá e compra isso, compra aquilo, e come, folga. Aí não se esqueça do levita, viu? Não se esqueça da viúva, do órfão, do estrangeiro, do pobre, quando Deus te abençoar. Mas estão esquecendo aí. Isaías capítulo 9, versículo 16. O guia desse povo são devorador. E os que são enganadores, os que são guiados por eles são devorados. No capítulo 10 de Isaías, aí daquele que escreve, decreta leis injustas contra as viúvas, os órfãos, estrangeiros e os pobres. Aí só quer só para ele, não quer dividir para as viúvas, para os órfãos, estrangeiros, para o pobre. Agora você vai pegar 10% do dinheiro e vai dar para a viúva, vai dar para os órfãos, para o estrangeiro, para o pobre, vai? Vai não, canalha, vocês não vão dar isso não, fazer isso não. Vocês são, olha só, vocês estão roubando os direitos, tirando os direitos da viúva, do órfão, estrangeiro, do pobre. A religião santa e pura, imaculada para com Deus é esta: visitar as viúvas e os órfãos nas suas necessidades e se guardar da corrupção do mundo. Vocês estão se guardando da corrupção do mundo? Vocês estão zelando e cuidando da própria alma de vocês? Ou da alma do indivíduo? Porque vocês apacentam a si mesmo e não apacentam as ovelhas. Vocês comem da gordura, se aproveitam da lã da ovelha. Ei, mas não, a fraca não fortaleceste, a doente não curaste. Ei, a que estava perdida não buscaste. Por quê? Porque a perdida está lá. Quem é aquela perdida? Era dizimista? Não, deixa essa praga lá. Que não é dizimista. Fulano. Não, fulano é dizimista. Vamos buscar. Rapaz,
Ei, rapaz, tu não vê não a questão do rico Lázaro, hein? O rico e Lázaro, tu sabe onde é que Lázaro estava? No seio de Abraão. E o rico estava onde, hein? O rico estava onde? No inferno, cara. Estava no inferno. Ah, rapaz. Ei, de ninguém cobiçei a prata nem o ouro, capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, versículo 33. De ninguém cobiçei a prata nem o ouro, tá bom? Aqui fica a pregação do diácono José Alberto, agradecendo a todos vocês. Se vocês puderem me ajudar, se inscrever nesse canal e você levar mais além, passar para outras pessoas este vídeo, tenha certeza que Deus vai te honrar de uma forma grandiosa e tu vai ver as bênçãos de Deus cair sobre ti, meu irmão. Ei, leva esta palavra, prega esta palavra, ei, e mostra para a sociedade que esse pleno século XXI, Jesus quer homens de Deus na liderança. Ah, Jesus levou consigo o cativeiro e deu dons aos homens, escolheu pastores, evangelistas, apóstolos, profetas e doutores. Escolheu, é dom de Deus, é dom de Deus. Mas o teu pastor está guiando você pelo caminho certo? Está pregando a graça do Senhor Jesus Cristo? Ou está pregando essa mistura de judaísmo com cristianismo, tomando de duas fontes, tomando de duas fontes. Aqui fica a pregação do diácono Alberto. E ora por mim, porque não é fácil, meu irmão. Não é fácil chegar aqui e pregar essa palavra, não é fácil. Não é fácil, não é fácil, não, irmão. Não é fácil, não. É difícil. Mas estou aqui pregando a palavra de Deus para vocês e vocês vão me ajudar e ajudar esse canal chegar mais além, E para esses pastores escutarem essa pregação e botar mais amor no coração e pegar essas fazendas. O Jesus disse para o jovem rico. Jesus disse, tu conhece os mandamentos? Ele disse, observo, tenho observado isso desde a minha mocidade, desde a minha meninice, ainda quando eu era jovem. Mas Jesus disse, te falta uma coisa, o que é? Vende tudo quanto tem, dá para os pobres e me segue e terás um tesouro maior no reino dos céus. De Macedo, vende as tuas propriedades, vende a tua riqueza. Soares, Silas Malafaia, Fulano, Beltrano, que são pastores ricos, milionários. Esses caras têm tanto dinheiro que não sabem onde botar tanto dinheiro. Mas a palavra de Deus vende tudo quanto tem, dá para os pobres, me segue e vai viver do evangelho, meu irmão. Viva do evangelho, porque aquele que vive do evangelho, coma do evangelho. Mas você que está demais, cara, está demais. Tá demais. Estão se aproveitando no momento de fraqueza dos membros e estão tentando arrastar. Quando a Bíblia diz que a gente tem que ofertar a casa do Senhor, a gente tem que ofertar. Período da graça, Paulo está lá pregando no capítulo 9 de 2 Coríntios. Cada um contribua voluntariamente aquilo que propôs no teu coração, não com tristeza, mas com alegria, sabendo que Deus há de recompensá-lo. Então faça a obra de Deus, gaste na obra de Deus, mas não enriqueça esses caras, porque esses caras não estão preocupados com a mim, com a espiritualidade dele, quanto mais com a tua, meu irmão. Não. Esses caras não estão preocupados nem com a espiritualidade dele, quanto mais com a tua. Só pensa em si mesmo, como disse Isaías 34. Tá bom? Fica aqui a palavra de Deus, pregada pelo o diácono José Alberto. E manda a paz do Senhor para todos os inscritos e para todo mundo, em modo geral. E não se esqueça, meu irmão, de mandar, de se inscrever e mandar um link aí, tá? Um gostei. Eita, glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço a todos. Em nome do Senhor. Amém.